Eu acho que é a primeira vez que eu entro tão rápido numa live. Todo Foi mundo sem entrou querer, muito rápido. menino. Não foi proposital. Quem faz a abertura hoje é o Muniz, vou deixar o Muniz fazer a abertura. Quero ver, hein? Representa. Ai, não. Primeiras damas. Obrigada. Ei, gente. Pode fazer, pode Não dei começar, pra já ninguém. que tá aqui que eu faço a abertura. Oi, Faz seguidores. você, amigo. Eu faço você, amigo. Então tá. Boa noite a todos. Essa é a live do 4x4, que são 4 temas com 4 pessoas em apenas 1 hora aqui no Instagram. E depois será repostado também em nossas redes sociais. O tema que a gente escolheu para hoje é. Deixa eu lembrar agora. É a Sereia Elite, é linguagem neutra, é Rebeca Andrade, que ganhou medalha de prata, e a música da Afronta MC. Então, Isso. é isso, gente. Dá boa noite a vocês agora. Faz uma aberturinha aí de boa noite. Cumprimentem. Olá, boa noite. Ei, todo mundo, boa noite, boa noite. Tudo bem? É isso? Acabou? Tá bom. Muito Oi, boa obrigado. noite, tudo bem? Sou Qual é o seu Matheus. nome? Aquele. É sobre isso. Diga seu nome, a cidade de onde está falando. Nem vou perguntar. Vamos começar pelo tema da linguagem neutra. Pode ser? Que a gente sei que aquela sequência que o primeiro assunto Tô é um de tema sempre baixar, meu social Deus. ou político. E depois a gente vem com os outros temas. A linguagem neutra, eu não vou no meu local de fala, né? Então não vou estar falando muito sobre ela agora, mas acho importante estar falando sobre ela pela representatividade. Mas antes de fazer essa abertura, vou deixar a Kael falar um pouquinho sobre o que é a linguagem neutra, para dar um norte da importância. E a gente vai falando sobre esse tema, os três, dando opinião depois. Eu achei que você ia fazer uma introdução em linguagem neutra. Aquele. Amiga, eu pensei em fazer. Pois é, Quer que eu Mai, faça? cadê? Eu também. Desculpa, então. A linguagem neutra, né? Vai, Mai, vai. Acredito em você. Então, a linguagem neutra, porque não é meu local de fala, mas vamos lá. E se não tivesse ninguém representando, eu falaria, entendeu? É por isso, mas vamos lá. A linguagem neutra é muito mais a utilização de uma forma da nossa linguagem sem ela ser uma linguagem sexista. Por exemplo, se eu me identifico com o gênero masculino, eu vou achar legal ser chamado de bonito, digamos assim, bonito. Mas se eu me identifico com o gênero feminino, eu acho legal que me chamem de bonita, mas e pessoas que são não binárias? Entende? E assim, eu acho muito importante falar desse tema. A gente tá falando, vai falar um pouco nessa live, vai falar mais em outras lives. Pensa que eu sempre deixa alguma palavrinha ou alguma expressão para a gente estar aprendendo aos poucos. Eu sei que culturalmente é muito difícil mudar uma linguagem que você aprende desde criança, só que eu acho que é extremamente importante a gente entender que eu tenho que mudar o modo de falar. Nossa, quem sabe? Tipo, se é para fazer alguém se sentir um pouco melhor, ou fazer uma pessoa se sentir bem, se sentir respeitada e representada, o que te custa aprender a falar? Você não é capaz? Você não tem capacidade para isso? Tipo, né? Então é basicamente isso. É uma linguagem de inclusão, né? De realmente fala, a gente fala tanto de democracia, não sei o quê. Cada administração que a gente precisa realmente incluir todo mundo. Cadê a nossa defesa por democracia, liberdade, por ter direito à expressão? Então aí fica muito prejudicado quando a gente quer ignorar as outras lutas, as outras causas que também são importantes para essa construção. Gostaria que Caio começasse primeiro falando sobre, né, à vontade. Vamos lá então, gente. É basicamente um bom ponto de partida, né? O que o Mai trouxe. A gente tem que pensar um pouquinho sobre como a língua portuguesa, né, assim como outras línguas latinas, outras línguas românicas, ela é uma construção social assim muito engendrada dentro do masculino, né? A figura do masculino se mistura com a figura neutra da linguagem, só que o que que rola nisso? É,
essa construção acaba invisibilizando em uma série de momentos, não só pessoas que não se identificam com os dois, com nenhum dos dois gêneros, né, como o masculino e o feminino, no caso as pessoas não binárias, como às vezes as mulheres também. Por exemplo, uma situação que eu passo no balé cotidianamente. Eu sou a única pessoa lida como masculina naquele espaço, num ambiente composto só de mulheres. Assim, 15 mulheres e eu. E a professora chegava, tipo, boa noite a todos, vamos treinar aqui agora, sabe? No meio de dezenas de mulheres, assim, tem uma mudança só porque tem eu lá, sabe? Isso é uma coisa que não tem sentido numa sociedade em pleno século XXI, sabe? A gente se pautar apenas pelo masculino. E, assim, a gente tem uma série de mecanismos, né, dentro da língua portuguesa que podem estar auxiliando a gente a neutralizar essa língua sem cair naquele estereótipo que às vezes muitas pessoas acham que é o que acontece, né, no Twitter, de colocar X, de colocar arroba, de, não, vou mudar todas as vogais para pôr um X da palavra. Gente, não existe isso. Um exemplo bem tácito para a gente começar, assim, por exemplo, a gente trabalhar o aluno. Existe aluno, aluna, certo? Mas a gente pode trabalhar com estudante, que é uma palavra de é uma palavra muito mais neutra, né? Engloba a todo mundo e não precisa ter essa generificação. Outra forma que é muito utilizada assim, é de evitar o uso de artigos, né? Tipo, os estudantes, as estudantes. Estudantes, sabe? Estudantes do curso tal fazem X Sim. coisa. Sei lá, vamos pensar Mas Kael, aqui. você Outras não acha situações. também, tipo, que eu entendo? Quando ela mudou a linguagem dela, Pode era boa falar. noite a toda, e de repente virou boa noite a todos. Mas quando ela faz essa mudança, eu entendo que, assim, a intenção, né, até mesmo pela falta de informação e por não ser um tema popular, que a linguagem neutra, quando ela sempre entra na mídia, assim, sempre entra de uma forma polêmica, ela nunca entra como uma discussão realmente necessária. Né? Ela entra sempre para criar aquele aué e a gente não constrói nada. Pronto, é Às só para vezes até causar. desnecessária, tipo, vista como desnecessária. Todo debate sobre o Exato. assunto. Exato. E aí, quando essa professora vem e fala boa noite a todos, eu acho que na cabeça dela, talvez, tipo, não, agora eu tenho que falar todos para incluir todo mundo. Eu não posso falar todas, porque existe uma pessoa que não se identifica com o gênero feminino. E na cabeça dela, que talvez se identifique com o gênero masculino. Então, ela acaba usando o termo, a expressão todos. Então, eu acho que também uma intenção dela de acertar, ela não é a vilã da história. Na verdade, ela tem a boa intenção de acertar, só que tem esse grande problema que o vilão da história se torna talvez nós, como sociedade, sabe? Por ter construído Aham. isso e nunca ter parado para repensar sobre isso, assim. Sim, sim. E dentro desse contexto, né, de todos, a gente já vê muito em certos espaços, em certos ambientes, a substituição de só um boa noite a todos por exemplo, boa noite a todas e todos, ou todos, todas e todes, nessa tentativa de englobar, né, todo mundo, que também, por mais que não pareça, é uma forma de falar de neutra, né? Ou todas as pessoas, enfim. Boa noite a todo mundo que está aqui, boa noite, gente. É, existem N formas de se Tá. trabalhar isso. A gente pode pensar também no contexto de trabalho, né? Por exemplo, em muitas empresas hoje, a gente tem até hoje, tipo, no crachá, diretor de tal setor, no masculino. Aí você vê uma mulher, Dire... de repente, ocupando tal espaço.
E isso já foi demanda, por exemplo, do movimento feminista, as suas primeiras correntes, que deu o seu efeito. E hoje, boa parte dos cargos, né, no contexto de trabalho, a gente já consegue perceber, assim, Ei, um senso de inclusão nesse sentido. Mas isso ainda pode melhorar. Então, por exemplo, né, sendo propositivo, ao invés de falar assim, diretor de tal setor, por que não diretoria? Ou então, que tem uma palavra a equipe positiva, né? executiva de tal. Exato. Que a gente pode, a partir disso, quebrando um pouquinho com mecanismos dentro da língua portuguesa, né? Essa ideia engessada do que é a linguagem. Assim, a gente vai ter mais lives para falar sobre isso. Eu tô falando isso com o Code até. A gente tem 4 temas. Me deu uma porrada lá Gente, passada. mas eu tô aprendendo, tá? Eu tô aqui Cala a boca! aprendendo. Não, Ai, perdão. Não, tudo bem, gente. Segue, passa. Eu tô falando com o Code, a gente tá conversando. Nossa, 4 temas, 4 opiniões diferentes, com 4 temas aleatórios em 1 hora. Tipo, é um desafio muito grande. A gente vai se aprofundando com o tempo nos temas, mas só deixar agora um comentário do Code e depois do Muniz. Eu tenho pouco Beleza. contato até, de certa forma, com linguagem neutra. Foi uma coisa que chegou na minha vida muito recente, assim. Tipo, algumas vezes, acho que não sei se isso rola com vocês, mas eu sinto que eu até brinco de falar termos neutros para ver se eu acostumo a usá-los com mais facilidade. Porque eu vejo que no dia a dia, no cotidiano, quando você solta hoje em dia, não sei se é também porque eu vivo num ciclo onde as pessoas levaram isso quase que como um meme, sabe? Então foi meio que naturalizando falar dessa forma entre os jovens, e parece, na verdade, que é muito mais uma questão de geração do que de proposta que não encaixa. Tipo, encaixou muito facilmente entre os jovens e parece que virou aquele ciclo ali pra mim. E aí parece que eu tenho que explicar pros mais velhos que os jovens estão falando assim e por que estão falando assim, porque pra eles é só mais um jeitinho dos jovens falarem. Então, pra mim isso rolou muito, assim. E tipo assim, eu tô aqui aprendendo e tal. E é uma linguagem recente pra mim também, tanto que eu fiquei quietinho com medo de falar alguma coisa errada. Mas quando eu escuto. Que isso, gente? Tá tudo preso Quando eu aqui. escuto a falar, eu tenho que discutir é de uma forma tão negativa que a galera traz esse assunto, sabe? Tipo assim, Tem isso. de uma forma totalmente desnecessária, né? É isso que eu fico chocado. Tipo assim, é tão difícil incluir, é tão difícil aceitar, entendeu? É isso que eu fico me perguntando, do porquê problematizar uma coisa tão simples, tão de boa. Pra quê? Qual é a necessidade de tudo isso? E é positiva, que é pra fazer o bem, tipo assim, que é pra incluir as pessoas, sentirem melhor. Acho que ficou. Sim. Caio, pra encerrar, diga pra nós alguma. Já disse bastante, mas vamos dizer assim, uma expressão para essa live, ou umas 2 palavras para essa live, assim. A gente poderia aprender a substituir com o tempo. Que eu não entendi. Como assim? O dicionário. Eu entendi direito. Uma coisa muito legal que a gente fez, tipo, que a gente está começando na Lobart, quando a gente definiu qual seria a sigla, que não sabe, Lobart significa lideranças organizadas pela vida ambiental e pela dignidade. Peraí. Você não sabe o nome direito. E pela dignidade, pelo respeito e dignidade de todos. A gente colocou todos e não todas e todos, porque a gente estava aprendendo exatamente essa linguagem. E Caio foi uma pessoa que estava conversando muito na época, então acabou a gente tendo uma formalização mais correta, né? E evitando o erro de colocar todas e todos, assim. A gente quer incluir todo mundo, mas a gente acaba não incluindo, né? Quando a gente coloca, a gente não vai para todos, por exemplo. E deu até ideia de colocar todo mundo na época, se não me engano. Todo mundo, todas as pessoas. Eu preferi o todos porque eu pensei, não, mas será que não é legal de pegar o que parece mais diferente, assim, o que parece mais, gera mais estranhamento? Aí eu tive essa intenção justamente por isso, pra gente começar
se acostumar, né? Eu tenho 30 anos, não sou essa nova geração que está vindo, mas a galera que está vindo aí, acredito que ela vem muito mais evoluída do que eu, né? Então, tipo, que bom. A gente tem que acompanhar quem está vindo. E não pegar a nova geração e falar, não, vamos retroceder. Tipo, não faz sentido. A gente que tem que aprender e acompanhar e evoluir, né, com as novas gerações. Gente, vamos para o próximo tema, senão a gente não vai Foi conseguir. sobre Vamos lá, o isso. próximo tema é qual mesmo? Vai tipo, Mona. Ajuda, o próximo tema é qual? Era Elite, não? Ele chegou Pronto, pro final, agora né? a live vai ficar mais 18, galera. Quem é o mais gatinho do Elite? Vamos falar com quem vocês marcariam o primeiro date. Assim, atualmente com o Patrick, mentira. Qual são os temas mesmo? Que eu esqueci os temas, gente. Me ajuda aí. Era da Rebeca, Rebeca não. linguagem, elite e Era da atualmente. Rebeca, Música era Elite e era. Vamos sobre música Ai da meu Deus, Rebeca. qual era o outro? E a música da Afronta, Jogo de Nossa, Azar. gente, ó, se a Afronta tiver aqui, ela vai dar uma coça na gente. Olha, quem não conhece, Última lembrança. Não duvido. olha, essa sugestão da pauta, ela caiu mesmo, que sugeriram pra gente. E é assim, a Afronta MC, ela lançou uma música recentemente, que fala de um tema vinculado à prostituição, né, se não me engano, pelo menos eu interpretei assim, mas é uma questão muito mais do que isso. Na verdade, o tema não é a prostituição em si. O tema é a falta de oportunidades. O tema é quando a gente fala de pessoas que optam, existem as pessoas que vão optar a fazer programa, por exemplo, na sociedade. Aí é algo que a gente pode dialogar e conversar de forma democrática. Entender o assunto, entender por que ela optou por aquilo e tal. Né? Que ela, entre várias opções, ela escolheu exatamente ser garota de programa, ou ser um garoto, ou ser uma pessoa que faça programa. Agora, se a gente está falando de oportunidades, quando a pessoa não tem opção, por causa do preconceito, intolerância, violência, ameaça de vida mesmo, ameaça de morte, no caso, né? Ameaça de morte. Então, quando é uma situação dessa, a pessoa não tem opção, acaba indo para o caminho da prostituição. E essa música, ela acaba dizendo isso com muita força. Principalmente quando a gente fala de pessoas trans e de travestis. Então, o que eu achei da música pode ser que ela levanta muita relevância essa discussão. É lógico que você que não é parte do comunidade LGBTQ+, talvez gere um pouco de estranhamento. É normal ter estranhamento, tá? Tipo, no país democrático. É normal que se estranhe algumas coisas. Quando você vê de algum artista X, Y, estou falando exatamente de Afro MC, ou de alguma letra. Mas ele entenda que isso faz parte da cultura. Quando eu falo da cultura do choque, do chocar, é uma cultura que vem com a realidade nua e crua. Ela não vem com filtros. Vou fazer uma música, mas eu vou mudar para. Não, ela vem nua e crua. E aquilo é uma realidade daquela pessoa. Então tente entender, ao invés de pensar em. Ah, eu não gostei, simplesmente, sabe? Eu achei exagerado, não precisava. Eu senti um estranhamento porque era só na parte do início, que é a parte sexual, né? A parte que parece ser mais sexual porque mostra um pouco mais do corpo. Quem não sabe, eu sou assexual e por eu ser assexual, eu tenho essa dificuldade, mas não tem nada a ver com ser conservador, nada disso. É só a questão de ser assexual mesmo, que sempre quando tem tema ser ligado à parte sexual me incomoda bastante. Até TV da Globo passa 9 horas, assim, TV da Globo, novela da Coitado. Globo passa 9 horas, 10 horas, e eu já cheguei a ficar, tipo, irritado de ver uma cena do homem e do cara quase nus, assim, tipo, na televisão, tipo, falando, não precisa disso. Mas é porque me incomodava e talvez ainda me incomode na parte sexual que eu não entendo, tá? Só por isso, mas depois eu explico melhor sobre essa questão, a gente fala sobre esse tema. Mas eu acho que o tema ele é muito relevante. E ao invés de criticar, eu acho bom a gente repensar sobre o assunto. Muniz, você viu o clipe? Não assisti, não. Não. Não vi, amigo. Eu devia ter visto, porque estava na pauta antes, mas tudo bem. Pois vamos ligar agora. Está aqui. Liga pra RH. Tem que liga pra colocar aí agora. Talvez. Menina, ó, cuidado, a Afronta vai arrancar a sua Vai parte. aparecer com a navalha na porta da sua casa, hein? Vai ter jogo de azar na sua cara. E você, Cláudio? Não vi também, tô brincando. Eu tentei até ajudar na divulgação. Sempre que a Afronta lança alguma música, eu faço um Reels lançando.
Olha Eu tento ela. fazer algum conteúdo ali em cima. Mas uma coisa que eu preciso parabenizar a Afronta em si, todo o trabalho por trás delas, por trás assim, né? É, os bastidores, as pessoas que trabalham diretamente com a música, os produtores que trabalham com ela, videomaker, a galera toda, né, da produção aí. Eu tenho muitos elogios de planejar, imaginar onde está a carreira dela hoje, assim. Porque quando eu conheci ela, ela era uma artista muito menor, assim. Menor em nível de produção, qualidade das músicas, qualidade das letras. Ela tem avançado, tipo assim, numa velocidade muito grande. A quantidade de lançamentos maior. E para todo esse contexto, está sendo apoiada aí, teve patrocínio. Essas paradas, quando você para pra olhar um artista LGBT que consegue fazer o que a Fronta tá fazendo, eu acho histórico, assim. Eu acho que ela já superou Luísa Sonza. Acho que Luísa Sonza é passado e a Fronta é o futuro. Puxando o tema da outra live. Falta alguma É coisa de porque ele Luísa não gosta da Sonza. Luísa, não, gente. Mas para esse contexto da Afronta, eu acho incrível. Acho pesado ver uma mulher como a Afronta fazendo rap, lançando. Porque, galera, assim, por exemplo, eu particularmente falando especificamente sobre funk, mas falando também sobre rap, porque eu comecei a dançar a minha carreira todinha, foi em roda de batalha de rap, Cine Dia, que tinha aquelas competições de skate, e sempre foi uma galera do movimento rap. Eu sempre fui a única pessoa LGBT de todos os espaços. Eu nunca tinha subido num palco em que uma pessoa LGBT também tinha subido, no rap nem no funk. Então, assim, quando eu conheci ela, foi essa conexão muito grande de eu falar, tipo, cara, ela vai subir no palco, ela vai mandar a linha dela, ela vai cantar a rima dela e vai ser, tipo, foda, sabe? E as pessoas vão achar ela uma boa rapper, não vão achar a gente fraco só porque a gente é LGBT. Porque tem muito desse contexto de. Eu tenho um primo que é trans, inclusive, tomara que ele não esteja vendo isso, que eu tô criticando ele ao vivo, de ele falar coisa assim, tipo, ai, não gosto de rap de viadinho, sabe umas coisas assim? Ai, rap de viado não gosto, porque eu acho fraco. Tem esse contexto do rap LGBT ser fraco, funk LGBT não ter força, força como o homem hétero cis teria, sabe? Eu já fui muito criticado por esse contexto. Não tá brabo como um hétero teria sido bravo, sabe? Então, pra mim, esse contexto dela pegar e se impor mesmo, pegar uma letra tão pesada, uns contextos tão pesados e lançar e ter tanta qualidade. Pra mim, a questão é qualidade. Pra mim, ela tá 10-0. Acho que o pessoal vai ter que correr muito pra conseguir alcançar o que ela fez. E as barreiras também são outras, né? Moni, antes eu falando, já não viu, esqueci, desculpa. Caio, o que tu achou? O que tem a Não viu dizer? também. Eu adorei a produção, assim, tipo, na época que lançou, eu confesso que eu tinha uma visão, assim, até pela Afronta ser uma artista local, eu esperava menos qualidade, não no sentido ruim, tá, gente? Que ela fosse produzir qualquer coisinha, não. Mas, tipo assim, o nível de produção que ela apresentou pra mim foi icônico, sabe? Tipo, tem gente grande que não chegou a fazer uma coisa tão boa assim em tempos passados. E, assim, a letra, o figurino, eu achei que, assim, ela soube fazer bem o que ela se Uhum. propôs. Acho, na onda do queer, eu acho que ela tem um potencial enorme para, Mas é qual, assim, qual gênero dela se aproxima? ter uma representação, né, da gente artisticamente, não só em contexto de ser LGBT, mas no contexto de Estado mesmo, de representar a gente em Espírito Santo, tipo, o Brasil afora. Acho que ela tem um potencial enorme. E é isso, Cara, tipo, eu assim. imagino. Não vou entrar nos pormenores, que nem vocês de crítica da música, senão vou ficar aqui Não, um tempão e a a gente não. música ela é Eu necessária. fico. Eu Tem que imaginei não. que fosse Hã? falar. Bom, eu pensei que fosse só de uma música específica, mas como a galera começou a falar dessa evolução dela, eu também fico admirado, até tipo assim, de como a Afronta cresceu de uma forma incrível. Tipo, de um tempo atrás, a Afronta não era o que é hoje, sabe? Então, da forma como foi crescendo, da forma como ela foi aprendendo, né? Aprendendo, não, e mostrando pra gente, né? Tipo, uma pessoa preta, LGBT, da forma como fez, e eu olho pro lado audiovisual também, da forma de criação
capixaba, que é uma coisa que acaba sendo desvalorizada, né? E como não só Afronta, mas outros artistas também vêm crescendo, mostrando, quebrando isso de uma forma foda, né? Tipo, é impressionante, velho. Não, desculpa, amigo, que o erro foi meu, tá? É porque quando Caio mandou o link e tal, eu achei que era sobre aquela música específica também. Então eu fiz a abertura errada, fiz a abertura falando somente do clipe, né? E não de toda a trajetória. E assim, só para concluir a Eu sou questão, fãzinha. só deixar muito claro, as barreiras também que foram enfrentadas são outras, né, gente? Que pena que a gente não consegue discutir muito agora, mas a gente vai ter mais tempo, mais outros trabalhos de Não, eu quero afrontamentos discutir agora. então a gente vai ter mais tempo para falar sobre. Deixando muito claro, mais uma vez, que eu estou falando da questão do estranhamento, uma questão que acho que uma parte é o intuito da música, gerar um estranhamento, né? E eu entendo que meu estranhamento tem a ver com minha assexualidade, não tem nada a ver com preconceito nada do tipo, tá bom? Só deixar isso claro, pelo amor de Deus. Não que alguém possa me Mentira, a cancelar, tá? gente tem a ver sim, tá? Eu acho importante até falar. A Mas gente não. transfóbico, Posso me cancelado cancelar no ainda, mas Twitter. Eu acho que enquanto Vamos LGBTs a gente tem até cancelar. dificuldade de se botar numa posição erótica como afronta, assim, sabe? Não querendo fazer a defesa direta desse sentido, mas é uma coisa rara. Quando que você vê uma pessoa LGBT como afronta se posicionando dessa forma e sendo aplaudida por ser assim? Porque esse é o raro pra mim. Tipo, é muito bonito quando uma pessoa LGBT pega e toca um violino e vai pra Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e é reconhecida lá. Isso é muito importante. Mas se ela só for aceita naquele espaço, ela também está condicionada a ser alguém. Porque você vai ver milhões de mulheres, outras mulheres de outros perfis, fazendo exatamente o que ela faz e sendo aplaudida. Então, tipo, por que ela não pode? Por que ela assusta enquanto outras podem? Simplesmente ir lá e ser sexy e postar que tá sexy, todo mundo gosta delas. E não gosta dela. Tipo, o que tem nela que te incomodaria em relação às outras? Exato. Exato, é o que o Coach falou, gente. Tipo, não é a questão, não é a afronta que me incomoda, tá? Tipo, não é a questão de corpo, de sexualidade, de gênero ou de orientação sexual, nem nada disso. A única coisa que me incomoda é o sexo em si. Como eu falei, novela da Globo, o homem e a mulher lá tirando a roupa 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu tipo, gente, que porra é essa? Tipo, eu reagi assim, e é natural que eu reaja, porque eu não entendo muito de sexualidade. Não é meu local de fala. Eu sou assexual fluido. Então, assim, eu tenho meus momentos ali, mas eu nunca vou passar a vida inteira sem entender. Eu converso com meu terapeuta, com minha família, familiares, com meus amigos e com relacionamentos, quando eu me envolvo em relacionamento, e pergunto muito, perguntas até ousadas, para eu entender mais sobre o sexo. Eu entendo sobre o sexo na parte teórica, né? A prática que eu tenho, assim, não que eu não tenha prática, mas a forma teórica, a parte da sensação de atração, eu não entendo muito bem. É como se eu entendesse, dá um curto, entendo um pedacinho, dá um curto. Então é isso. O meu treinamento com a parte do sexo tem a ver com a sexualidade, nada a ver com a pessoa em si, tá bom? Então vamos para o próximo tema. Antes que alguém fique bravo, achando que não, a gente aqui é contra o preconceito, a gente vai falar muito mais da Ponte MC. Espero, né, que a gente fale durante muito tempo ainda, muitas lives ainda, muitos trabalhos para a gente estar falando sobre. E esse trabalho em si foi um trabalho muito interessante, faz o tempo da prostituição, da oportunidades e tudo mais. Mas tem outros trabalhos também, eu que me enganei, achei que era só esse tema. Vamos para o próximo tema. Os temas são muito grandes hoje, a gente não está conseguindo, a gente está perdendo, tá? Eu e o atrasados. O outro tema é Rebeca Andrade. Pode ser Rebeca Andrade. Rebeca Andrade, quem não sabe, uma Vamos falar ginástica mal agora. artística. Ela acabou de ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas no geral, na competição geral. A competição geral, para quem não sabe, é quem é a ginasta mais completa, né? E ela ficou em segundo lugar. Tudo bem que Simone Biles, ela também se retirou, né, dessa final, por questão de saúde mental. Ela optou, de toda aquela fama e glória e tudo mais, ela optou em se retirar devido à saúde mental, dando um belo exemplo para todos. E aí temos a Rebeca Andrade, que ficou em segundo, mas quase foi em primeiro, tá bom? Quase, quase. Ela ficou em segundo. E é um orgulho muito grande, porque a ginástica olímpica, ela batalhou durante muitos anos. Daiane dos Santos, Daiane Hipólito, Jade Barbosa e várias outras, Laís Souza, e várias outras que vieram atrás, assim, batalhando muito. E eu lembro que eu torço há muitos anos na ginástica, tanto artística feminina quanto masculina.
Então, eu vibrei muito, eu acho que não só eu, como o Brasil em si, que a gente está falando de alguém humilde, de uma ginasta preta, que foi lá e Pobre. mostrou e fez coisas acontecerem. Cara, da forma É, tipo, como tão a pobre, Daiane vibrou, né? E logo hum, em seguida ela comentou: pode, Não, Lan, o assunto não é sobre pode Olimpíadas. falar, tá te Nós ouvindo, amigo. Pode estamos. falar, está te ouvindo. Aham. Então, da forma como a Daiane vibrou quando ela ganhou, cara, e logo em seguida ela falou, né? De como é difícil, né? Uma pessoa preta, de periferia, de todo tem toda uma história, conquistar aquilo já, cara, é uma vitória entendeu? Então, tipo, Baralho. do baralho. Então, tipo assim, com do jeito que ela vibrou ali, cara, eu me arrepiei, entendeu? Tipo assim, me emocionei junto, porque ali eu percebi como é difícil, entendeu? Como a gente não é valorizado, como a gente não é visto direito, entendeu? Então, quando a gente consegue alguma coisa, nem que seja o mínimo, é uma vitória do baralho. Sim. Rapidinho, rapidinho. Só dá para dar uma explicação. Lan, não é, o assunto não é Olimpíadas. Nós temos um Ah, eu nem quadro tinha aqui na visto, meu Deus. Lovart, né? Onde nós falamos. O nome do quadro é 4x4, né? São 4 assuntos e 4 pessoas diferentes. Se bem que não tem pessoas diferentes aqui, né? Tudo padrão, Hoje tudo a gente vai padrão. trocar uma ideia Papá. sobre 4 assuntos, né? Os 4 assuntos de hoje é Rebeca Andrade, a Afronta MC, Série Elite e Linguagem neutra. Linguagem Neutra. É porque eu não deu tempo de salvar. Eu fui na correria, geralmente a gente consegue salvar e colocar Que em cima coisa do título, né? feia. Mas, ó, eu acabei, entrei em cima da hora e não coloquei título. Foi meu mesmo. Mas Ih, vai, pode gente, eu falar também. entrei daqui direto do Uber. Pera aí, gente. Pode falar que caiu por Ele vai enquanto. fazer xixi, gente. Quem não sabe, ele falou no grupo. Então, é, eu acredito que essa vitória da Rebeca, tipo, foi sensacional, foi uma conquista enorme para a ginástica brasileira. E acredito, assim, que foi uma representatividade imensa para todo mundo, tá ligado? Tipo, todo mundo, especialmente quem é de periferia, especialmente quem é de região carente, sabe? E eu acho que é uma forma de superação, é uma forma de mostrar superação, mas eu acho que, assim, o governo tem que incentivar, abrir mais portas, não só o governo, como a iniciativa privada, tipo, tem que abrir mais as portas para outros e outras Rebecas, né? A estarem no pódio, a estarem disputando. Apesar de não ser o tema central, Mas tipo, eu é muito também. O importante assunto dizer é que tipo, Rebeca, teve mas eu uma quero aproveitar galera e dar de o parabéns para a atleta Raíssa, que não posou para os que. políticos, que não Ai, apoiaram. verdade também. Exatamente. Eu acho muito importante, tipo, também, assim, falar que muita gente que foi disputar as Olimpíadas, tipo, teve que disputar, tipo, fazendo vaquinha, sabe, para pagar passagem, teve que trabalhar em aplicativo, não que seja ruim trabalhar, não desmerecendo a profissão, né, de entregador, mas a pessoa que é atleta Porque é um profissional, tempo maior para tipo, treinar, igual ela você sabe. deveria, em condições ótimas, estar atuando só para o esporte que está se desenvolvendo, né? E ter que recorrer a outros empregos, outras formas de trabalho muito cansativas para se manter no esporte, para estar disputando um espaço para ser reconhecido, é algo preocupante também. Ajuda só para você ganhar uma medalha? E assim, você achar, eu sei que não tem a principal, mas sempre é. Porque a Rebeca não é só a Rebeca em si, mas tudo que ela carrega.
Não que ela tenha a obrigação de representar, eu acho que a pessoa não tem que ser obrigada. Mas ela só representa você quem ela é, da história dela, tudo que ela já fez. E tem Ela é feito, uma e do das tem quatro mais, do povo tá? brasileiro, né, gente? É uma E domingo menina tem uma negra reunião, pobre. Tipo, eu tenho assim, quando eu olho, de verdade, eu tenho uma sensação, a gente tava falando sobre que abra mais espaço para ter outras Rebecas, que ela falou agora. É importante saber que quando a gente vota politicamente, não querendo desviar o tema, né, gente? Mas a Olimpíada é política. A gente tá mandando atletas que nós acreditamos, nas categorias que acreditamos, para que eles representem o Brasil numa atividade que vai ser exposta para o mundo todo. Aquilo mexe com a nossa popularidade, nossa reputação. Uma vez que a gente manda um atleta que falha, que erra, que desmerece, que não faz bonito pelo país, sim, a gente tem uma expectativa de que próximo ano a gente envie alguém semelhante ao pior. Então, consequentemente, aquilo também nivela o nosso posicionamento. A gente constrói, como até Caio falou também, não querendo me basear só no texto dele, mas assim, tem todo um contexto de essa pessoa estar representando isso como uma carreira. Você puxa uma pessoa e aí a outra ganha e a outra ganha e vai evoluindo. Então, se a gente coloca uma pessoa que desce esse nível, a gente, enquanto mercado, também desce. E a gente tem um sistema vigente que coloca cada vez menos empenho em colocar outras Rebecas naquele lugar. A verdade é que aquela vaga ela está sempre exposta e cedida a qualquer pessoa que consegue viver a vida de um atleta olímpico. Quem com muito esforço consegue um patrocinador, ou quem com muito esforço, com o esforço da família, com a herança que tiver, conseguir se manter enquanto atleta antes de começar a conseguir render com aquilo. Então, assim, é um projeto estatal. A gente politicamente vota por pessoas que escolhem mandar mais ou menos Rebecas, porque oportunidade para outras pessoas sempre tiveram, elas estão lá o tempo todo. Em todas as outras categorias em que não tem Rebeca, que está sempre lotada de gente, enfim, dominando a sociedade aí. O que acontece é a gente tem que entender também que a questão é um investimento, né? Quando a gente fala de educação, investir nos esportes, na cultura, a gente está falando disso. Aí na hora que chega a Olimpíada, eu quero que o Brasil ganhe. Tá bom, meu anjo, mas na hora de votar, você vai e vota alguém que não Investimento. apoia a cultura, não apoia a educação, não apoia o esporte. Não dá, né? Não dá para se defender. A gente tem que ir para o próximo tema, o último tema de hoje. Ai, passa muito rápido. Esse que é um desafio mesmo, amigo, esse BO. Vamos lá. O próximo tema é elite. Bom, eu vou falar por último. Eu não sei se eu falo por último. Então, né? Vamos lá, vou começar logo. Elite, o que acontece? Elite é uma série da Netflix, tá na quarta temporada, e eles Tem muito tá safado, mentira. trazem um grupo de adolescentes, vivem várias situações complicadas e tudo mais, como muito parecido com Riverdale, ou com, assim, é diferente, mas digo assim, o propósito é uma busca muito parecida. O que acontece? Eu só tenho quatro coisas para falar, depois vocês fazem a defesa de vocês. Eu tenho quatro críticas à Elite hoje. Uma coisa que me incomoda em Elite é o ponto de sempre algumas séries têm feito. Elite fez um pouco menos, mas quando aquela coisa. Um personagem morre, ou alguém mata o personagem. Mas nós somos amigos, vamos esconder o corpo e vamos juntos conseguir vencer. E aí não são pegos. Aí, tipo assim, gente, isso é crime, na vida real, isso não pode, não acontece, isso não é educativo. Então, essa é a minha primeira crítica. Minha segunda crítica, que o Patrick, Ander, Omar, tipo, Rebeca, tipo, gente, a Rebeca é a personagem, tá, gente, da série. Eles não são adolescentes, nem aqui, nem na China, em nenhum lugar nenhum. Não tem como serem adolescentes. Eles são modelos capa de revista. Eu estudei, já fui adolescente na minha vida. Faz tempo, faz, mas eu já fui. E assim, eu não lembro de ter visto ninguém parecido com eles. Não tinha. Quando eu falo de Young Não, é Royals, imaginação, ué. A gente pode. mas Young Royals conseguiu fazer um belo trabalho com adolescentes reais. E é isso, sabe? Aí, lógico, tem tudo aquilo. O terceiro ponto é que, caramba, a gente batalhou tanto como comunidade LGBTQIA+, para tirar um rótulo de que somos promíscuos, que não temos compromisso, que traímos, que a gente só pensa em putaria, para eles, de repente, apresentarem na série. O Patrick parece uma cadela no cio, só quer trepar o tempo todo. É uma pessoa assim, ele dá pra ver que ele nitidamente tem vários sentimentos, assim, que ele depende, ele é carente, ele quer ser amado, tá na cara, só que eles preferiram explorar, e talvez por isso ele vá pro sexo. Eles preferem explorar a parte sexual dele, toda a tua com tesão, quero trepar, do que a parte que importa. A cena que mostra ele no, gente, no clube, aqui no Brasil pelo menos, onde eu sei, boate LGBTQ+,
Você não pode fazer sexo, que nem aquela atividade que estão fazendo lá. Ai, ó, não me desmente não, hein, público. Pode dizer não. Aí a gente cai num ponto Tá bom, então, delicado. que eu saiba, que não pode. Ó, o Dark Velas, ó. Eu não fui em boate, mas as que eu já fui, não se pode, e até mesmo porque é crime, tá? Isso não se hoje em dia pode, tem que analisar qual é a situação e como que é a situação, tá, gente? Então, assim, não se pode, eu não vejo boate fazerem isso. Outro ponto é Quase eu que, já vi droga, bote. você não pode entrar com drogas na boate também, não, gente. Então, assim, tá bebendo, usando drogas, geralmente no Brasil, pelo menos, não. E esse daqui que ele quer mais, é muito mais do que isso. Então, eu acho que a Elite faz um grande desfavor à comunidade LGBTQ+, quando ela coloca o Patrick para manchar uma imagem e para colocar rótulos que a gente batalhou tanto para fugir, para falar que a pessoa LGBTQ+, não é pessoa drogada, pessoa que só quer pensa em putaria. Não, a gente tem família, a gente tem propósito, a gente estuda, a gente trabalha, a gente paga imposto. A gente é muito mais do que isso. E eles vêm de novo, para a gente que é LGBT, a gente sabe que a gente não é isso. Mas para quem não é, olha para aquilo e volta a fortalecer todo o estereótipo preconceituoso. Então, acho que é um grande favor. O quarto ponto, eu sei que eu não paro de falar, mas meu quarto ponto, que é o último, é o desfavor ao poliamor. Quem não sabe, o poliamor é a possibilidade de amar e de cuidar por mais de uma pessoa, e ser amado e cuidado por mais de uma pessoa. Então, a gente está num relacionamento. Imagina, tipo, aí chega lá no. Não pode casar. Você pode casar só com uma pessoa. A lei que chegou a tramitar na Câmara, mas acho que parou de repente, foi pausada. E aí assim acabou não rolando. Mas o que acontece? Imagina, você ama duas pessoas, mas só pode casar com uma pessoa. E aí, se você está lá internado, algum acidente, só pode um cônjuge, quem está lá no papel, não pode outra pessoa que também te ama, que também cuida de ti, sabe? Herança, é a mesma coisa, divórcio, é a mesma coisa. Então, a comunidade do poliamor luta há muito tempo. Ela nem se expõe muito, mas se olhar na internet você vai ver que tem os trisais e tudo mais. Mas não tem como se expor porque é um tema tão polêmico, tudo é tudo, mas aí, é tanta coisa que as pessoas fazem como fosse algo ruim, que é muito difícil essa batalha. E a lei mesmo não aprova, isso não apoia, mal apoia o casamento entre pessoas do mesmo gênero, imagina o poliamor em si, né? Então a gente tem um grande caminho pela frente ainda, e quando eles mostram um trisal na primeira temporada, que é o Polo, Carla e Christian, dando errado, beleza, acontece. Aí na terceira temporada vem o Polo, Caetana e Valério, também dá errado. Tá bom, acontece. Aí vem na quarta temporada, tem o Andermar e o Patrick. Aí também dá errado. Só que o pior, dá errado e parece que é uma relação só Quase sexual. E rolou um não quarto. é. Dá pra ver nitidamente que tem uma relação de sentimento entre os três se gostam e tal. No episódio 4 da quarta temporada, tem um momento que o Mar vai lá e ele cuida do Patrick, e ele cuida do Ander. E assim, aquilo que é poliamor, sabe? Ele vai lá e se dispôs a cuidar dos dois, tá? Ele dá banho no Patrick, ele dorme lá com o Patrick, ele fala pro Ander deitar que tá passando mal. É isso que é o poliamor. Eu pensei, agora eles vão acertar. Mas não acertaram. Talvez eles acertem no poliamor nas próximas temporadas. Mas também acabou sendo um desfavor, mais uma vez, mostrando como se o trisal não desse certo, sendo que na internet tem vários exemplos de casais, de trisais que dão certo. Então, é isso. Pode falar quem quiser. Cara, os pontos que você Queira ser. levantou são, são relevantes, assim, né? Não tem como a gente descartar tudo isso que você falou, porque realmente, da forma como eles tratam, né, as situações, é como se é motivo pra gente achar que aquilo é verdade, né? Então, tipo assim, eu adoro a série, ela tem tudo para poder a gente desfazer tudo isso, né? Só que acabam cagando com a série, sabe? E a gente. Ai, tô me perdendo, mas vamos lá. Não, mas tem tema também. Você falou, tem temas para trabalhar. Tem Ela sai de temas, onde velho. Então, tipo assim, são questões que, ao invés deles favorecerem e contribuírem para a galera, né? Por eles terem um público legal, para a gente entender que tudo isso é normal, não. Né? Que é uma parada bem maneira, não. Eles acabam cagando com tudo isso, né? Coach, Kael. Então, Você quer falar primeiro? Pode. eu fecho ou você fecha, mas assim, vou correr então por causa do tempo.
Eu tenho a sensação de que. Vou ser propositivo, adorei essa palavra. Eu tenho a sensação de que, para além de acreditar em conto de serviço aquela existência, é uma coisa que eu me critiquei muito falando do Crow, assim, que o pessoal falava muito mal do Crow, que o Crow era um personagem que, enfim, que é um desserviço. Hoje em dia, para não pensar, eu não acho um desserviço porque eu acho que alguém é daquele jeito. Então, por mais que seja um reforço negativo, ainda é uma pessoa que existe. E é capaz de ser criada pela teledramaturgia, pela dramaturgia em geral. Então, eu sempre tento ser propositivo de trazer. Só cuidado, que tem uma fala, que, inclusive, é da Erika Hilton, que ela diz sobre a má representatividade, a sub-representatividade e a má representatividade. A gente não precisa de uma má representatividade. A gente não pode aceitar, tipo, pelo menos tá Você fazendo. toma Não, a gente não quer cuidado. o pelo menos. Não, sabe? É porque eu olho, tipo, existem pessoas assim, elas têm direito de existir assim também, por mais erradas que elas possam ser. E eu tenho a sensação de que, é óbvio, a série pode ser propositiva em trazer uma percepção mais futurista e que a gente viva numa percepção mais correta da realidade. Mas ela também é capaz de representar quem não é. Sim, Eu amigo, tenho a mas sensação de que, tipo assim, porque eu fico olhando, se existem você pessoas que escolhe vão. aquele personagem, sabe, não os outros, esse é o questionamento. Por que não pode dar certo utilizando? Por que eles se forçaram tanto a dar errado? As Eu tenho escolhas a deles, sensação de que. É óbvio. Então, por que a gente não propõe ter uma nova série onde isso também dê certo? No lugar de cobrar da única que tá falando sobre esse assunto. isso é o É, seu ponto. tipo, é muito bom pensar pela lógica de ter mais alguém que faça isso também. Tipo, se a gente tem um exemplo que dá errado, vários dão. Aliás, seria muito injusto cobrar que todos os casais poliamor que apareçam na novela, na realidade, Sim. terem certo. Tipo, tem que ter o que dá errado também. Eu tenho a sensação de que, na verdade, tinha que ter mais aonde o bem também é bem representado. Tipo, é Exato. óbvio que existem gays militantes que ficam lá no Twitter o dia inteiro reclamando, gente que carrega cartaz. Todas essas pessoas existem. E também não existem. Tipo, a gente vê exemplo de hétero, de pessoa cis, em todas as nuances, em todas as camadas de todos os produtos culturais. Tipo, é só a gente que pensa, isso é um de serviço. Porque eles têm exemplo de serviço para todos os lados para tirar. Enquanto a gente só tem uma e reclama dela. Amigo, mas é porque o modo que eles são representados, o mundo é deles. A gente tem que começar a entender isso. LGBTQ+, tem que entender que o mundo foi feito para eles, os héteros. O nosso espaço é batalhando todo dia. A gente tem que batalhar todo dia, senão a gente não tem espaço. Se a comunidade LGBTQ+, começar a ficar quietinha, só levando porrada, acabou, isso vai acabar. A gente vai acabar tendo uma representatividade. Então, ao invés de representar as coisas que a gente luta, a nossa causa de verdade, não. Eu tenho certeza que eles não entrevistaram casais poliamorosos antes de fazer esse conteúdo. Não entrevistaram a comunidade LGBTQ+, antes de fazer esse conteúdo. Ou entrevistaram um grupinho muito específico. Porque a gente não luta por isso. É isso, eles cagaram na nossa luta. É isso que me incomoda. É Representar o porque. errado? Sim. O errado, o certo, eu concordo. Representar o Patrick, ele existe. Aquele personagem existe. Que tesão, fica. O pessoal que faz suruba, existe. Todo mundo. Isso aí existe. Não tô falando que não existe. Eu tô falando que não existe só isso. E eu não quero só um pedacinho. Que você faz um recortezinho, apresente só o que você gosta, o que te dá lucro. Que você represente minha comunidade de forma digna. Por inteiro. Represente todos os povos. Não só a parte que te dá dinheiro. Entende? É isso que me irrita. Quando eles reduzem a minha comunidade a dinheiro. Entende? Caio, por favor. Às vezes eu tenho a sensação de que essa pessoa tá tendo a escolha política de estar também aparecendo. Porque eu tenho a sensação também de que até as coisas repugnantes que eles fazem finalmente falaram sobre uma coisa que só eu sei que existe e que várias pessoas também não sabem, sabe? Enfim, de certa forma eu sempre acho que é uma luta política. Até o que tá fazendo em serviço também é uma luta política de quem faz aquilo de forma de serviçosa. Não sei se eu me fiz entender. Traz uma representatividade. É isso. Eu acho interessante esses pontos que vocês trouxeram. E eu ia falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas na minha fala. Assim, tudo é uma disputa de narrativa, né, gente? Não podemos ser pessoas ingênuas. E é como o próprio nome da série se propõe, né? Elite. Tá pra trazer um American Dream, né? Tipo, versão Romantizar. espanhola para as pessoas. E, gente, isso é nítido em todo o decorrer da temporada. Vou usar a última como exemplo.
O Samuel só fica na escola porque o diretor lá vê uma. Cai nas graças do diretor porque ele vê uma possível potencialidade no menino. Tipo, se qualquer outra pessoa tinha mandado embora. E o Marco É, o próprio Samuel, para ficar lá, ele tem que. O próprio Samuel e o Omar, para ficar lá, tem que se sujeitar a situações degradantes para agradar pessoas que pertencem à elite. Todas as merdas que são feitas lá, ninguém sai impune. Porque são da elite, sabe? Os intrusos são os que eram os protagonistas. Teve uma que aproveitou bem, que foi, eu esqueci o nome, da menina muçulmana, que foi para Nova York. Mas o resto, todo mundo ali se fudeu, em algum jeito, sabe? Tipo... E sobre questão de... E eu falo em um primeiro contexto em questão de roteiro, mas isso também vai para as questões de relação, sabe? Quando a gente reduz a pornografia, que convenhamos, o poliamor é a pornografia, que convenhamos a percepção que muita gente tem, mesmo que eu não concorde, é uma visão que quer ser demonstrada, sabe? Tipo, é uma visão que quer ser passada sobre esse grupo social. E Você é consegue isso, sentir que eles estão sabe? romantizando Tipo, isso? tudo ali tem um propósito. eu acho. E eu acho que, assim, eu acho que é muita ingenuidade, tipo, esperar alguma coisa diferente nesse sentido. Pelo menos pra essa série. Não, Assim. mas a gente assiste, consome o conteúdo. Mas esse conteúdo existe. É o que eu sempre falei na consultoria da comunicação, eu sempre disse, sexo vende. Eu sei que sexo vende, né? A gente vê isso. E aí quando a gente vê que, mas por que vende? Porque as pessoas compram, as pessoas consomem. É por isso que vende. Então, eu sei Eu que é tenho. muito natural. Não tem sexo natural, gente. Eu entendo, hoje eu entendo, que o sexo é natural e tá tudo bem sentir atração. A minha questão não é questão de gostar de sexo, a pessoa sentir atração sexual, não é isso. A minha questão é de mostrar o sexo saudável, assim. Né? O Patrick, ele demonstra muito mais uma busca no sexo por carinho, por atenção. Tanto que ele tenta com o André, tenta com o Mar, de uma forma muito romântica em alguns momentos. Então, eu acho que o sexo tem mais a oferecer do que só o descartável, sabe? Só o ápice do gozar. Né? Então, eu acho que até o sexo é um tema a ser melhor trabalhado, que infelizmente ainda não ocorre, porque não é do interesse do mercado, digamos assim, do capitalismo, trabalhar o que já dá dinheiro mesmo. Ai, eu acho muito romantizado. Quando você para pra pensar sobre essa análise que todo mundo propôs aqui, é romantizado. Você percebe como eles romantizam tudo. Traficar droga, super legal. Você vai lá, pega uma droga e leva. Tipo, eles não levam pra nenhum contexto complexo nada. A menina vai lá, entope o dedo de MD lá na cara, se joga na festa e aí nada acontece com ela, porque todo mundo ali respeita a mulher e é super legal. Não tem, tipo, time de futebol inteiro vendo essa menina drogadíssima na piscina. Tipo, você entende? Leva tudo como se tudo fosse uma questão de você... eu vou lá fazer e volto. Eles romantizam questões muito sérias e tratam elas de forma meio degradante, assim. Pra tudo. Até a forma como eles moldam o sexo Mas deles é pra degradante. mim, Ai, meu Deus. pra mim, é exatamente por isso, sabe? Pelo ponto que, tipo, é uma coisa idealizada pela elite. É isso, sabe? Tipo, Não, ó, no meio isso é dessa incrível. comunidade elite, Incrível. Vai acabar. Vai acabar. Não tem como continuar a live, porque a live, se eu não salvar antes de acabar o tempo, ela cai e eu perco, não consigo salvar, não consigo repostar depois. É por isso, tá? A gente já tá em 55 minutos, vai dar 55 minutos. Mentira, Então é isso. gente, ele quer cortar vocês mesmo, tá? exato. Não. Vai elitista. Vamos lá. O que acontece? Meu Deus. Essa live vai ser salva, tá? Muito obrigado ao Muniz, a Code, a Caê, por estar aqui conosco. O que acontece? Essa live vai ser salva, vai estar no canal do YouTube, vai ter também, aqui no Instagram não, mas vai estar no canal do YouTube e no Facebook também. Então vocês podem estar conferindo e toda quarta, toda sexta, às 8 horas, tem live aqui no Instagram com 4 temas aleatórios, 4 pessoas
com opinião, né, 4 opiniões em 1 hora. E é isso. Gente, E só, muito só uma obrigado. coisa aqui, pra quem assistir, só não processa a gente que tem dinheiro pra pagar, não, tá? É um detalhe. Alô, alô, Defensoria Pública. A gente pode dar um tchau a vocês, por favor, sejam educados. Beijo, gente. Tchau, galera. Obrigado por Tchau, assistirem. gente. Amamos Beijinhos. vocês. E até a próxima quarta, a próxima live. Tchau.